Boa noite a todos, um prazer ver vocês aqui. Para quem não me conhece, sou o Gustavo Bortoluzzi, sou o presidente da AC agora. E é com imenso prazer que a gente está aqui nessa noite para a nossa quinta científica, né? O título do nosso evento é Processos Criativos e o Espaço Transicional entre a Arte e a Psicanálise. É um tema que é precioso não somente à psicanálise, como também fundamental para o desenvolvimento de qualquer tipo de manifestação que busque alguma tentativa de comunicar. E a gente refletiu a respeito, né, das dificuldades que a gente tem nos atendimentos, como a gente se lida com situações desafiadoras nos tratamentos, e a gente percebe o quanto nos é exigido, né, uma alternativa criativa para lidar com tais momentos de maior instabilidade. E a gente pensou em debater um pouco como esse processo ocorre, né, e como tais pensamentos surgem na mente de cada um, né, de uma forma particular. E pensando nessas diferenças, a gente achou interessante ouvir pessoas de áreas distintas, mas que são exigidas constantemente por essa demanda criativa no cotidiano. Então, a gente tem o prazer de receber aqui o Aloysio Rocha. Ele é publicitário, produtor audiovisual, graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, atua na produção de filmes publicitários desde 1978, sendo nos últimos 10 anos tem se voltado também para a produção de documentários. Tangos e Tragédias para Sempre é o primeiro longa de sua carreira e está em curso uma série sobre esse filme com o mesmo nome. Também atualmente vem trabalhando na produção de um documentário sobre as enchentes de maio de 24, intitulado Tragédia Anunciada. Obrigado pela presença, Luiz. E a gente também conta com a presença da Ana Rita Pasquetto, psicóloga, membro aspirante graduada da SPPA, professora e supervisora do CIAP. Tem ainda no seu currículo sua primeira graduação em arte pela Universidade de Passo Fundo. Então, prazer contar contigo aqui. E acho que vamos iniciar com a Luísa e passo a palavra para ti. Boa noite. Então, foi um prazer para mim estar aqui. Eu recebi esse convite, fiquei muito honrado, porque sou casado com a Andréia, né? A princípio, o marido de psiquiatra, sabe? Que é um pouco psiquiatra também, né? Então, sou bem introduzido nesses temas. Bom, quando eu fui, o Gustavo me falou no tema, né? Processo criativo. Eu fiquei um pouco ansioso, assim, porque eu confesso que eu sempre agi bastante, né? Lógico, eu trabalho com isso há muitos anos, mas eu nunca tinha pensado exatamente nisso, né? Puxa, o que que eu vou falar sobre o processo criativo, né? Fiquei um pouquinho angustiado. Aí eu pensei, bom, o que eu tenho a dizer é a minha experiência, né? A minha experiência talvez não seja tão diferente das experiências das demais pessoas, mas tem um meu caso particular que tem uma trajetória assim um pouco curiosa. Eu, quando tinha ali 15, 16 anos, eu achei que eu ia ser engenheiro, porque a minha referência para a profissão era assim, eu sou de Santa Catarina, sou de Criciúma, então meu pai lá tinha os amigos engenheiros que tinham grana e tal, tinham um status social, e eu não era muito ruim em matemática, fazia alguma coisa, então eu vou ser engenheiro, né? Porque meus amigos iam fazer engenharia. Aí eu entrei na engenharia, consegui entrar lá na engenharia e logo eu me dei conta que eu não entendi, eu fiquei 2 anos lá, não entendi como eu entrei nem como eu saí. Eu nunca soube fazer nada lá. E aí, em determinado momento, eu digo, eu tenho que fazer outra coisa, né? Eu não quero ser nem, não existia esse termo na época, mas o prédio 8 da engenharia ficava bem na frente da Famecos, que era muito atrativo, né? Tinha muitas gurias e tal. E aí, bom, publicidade, jornalismo, eu vou para lá. Eu vou fazer alguma coisa nesse sentido. Eu sempre fui um pouco atraído assim para essa questão da comunicação, gostava de escrever e tal. E aí eu fui para lá, mas logo eu me dei conta, assim, tudo feito secretamente, me dei conta que eu tinha um problema, né? Porque família do interior, não, em determinado eu fiz tudo em segredo, em determinado momento eu contei que eu fui para a comunicação, eles tudo bem, não vai passar fome, mas isso aí é um detalhe e tal, né? Não vai ganhar grana. Aí eu disse, bom, então eu vou arrumar um emprego, né? Vou tratar de começar a me virar. E eu consegui um emprego na TV Gaúcha, que era na época que tinha uma produtora de comerciais que era muito boa, tive sorte, cara de pau,
e comecei já a estudar e trabalhar. E eu gostei do negócio. Bom, então, assim, a minha relação com esse negócio, com a publicidade, ela tem muito a ver com sobrevivência, né? Para mim, a criatividade, a criação, esse ato todo, é um ato de sobrevivência, acima de tudo. Eu fui atrás disso, eu me dei relativamente bem, e, e eu trabalhava na publicidade. Quem tem um pouquinho de senso ético, assim, pensa um pouco, sabe? Publicidade é vender coisas, né? E vender coisas que nem sempre são muito adequadas, né? A gente vende qualquer coisa, a gente quer vender, né? E, e eu comecei a estudar um pouquinho isso, assim, a pensar um pouquinho nisso, porque, assim, para mim, a criatividade, talvez o primeiro arrobo criativo, assim, que a gente possa ter tido, eu li isso em algum lugar, não inventei, mas eu não sei qual é a referência bibliográfica. Talvez tenha sido naquele momento lá na savana, o Australopithecus lá, se levantando, né, nos pés traseiros, 2 milhões, 3 milhões de anos atrás, se fazendo de grande, né, sem garras, sem dentes grandes, sem grande capacidade de correr, de musculatura, os dentes de sabre, não nem dentes de sabre, outros animais mais poderosos, olhando de longe aquela coisa alta, assim, é poderoso, né? Talvez esse tenha sido um dos momentos que a gente tenha se dado conta, opa, eu posso criar, né? Ou eu posso mentir, né? E posso me dar bem com isso, né? Afinal de contas, eu estou aqui fazendo uma coisa que eu não sou, na verdade, mas o leão lá pensa que eu sou grande e tal. Bom, certamente aconteceram muitas coisas, né, ao longo da história humana que nos levaram a isso, né? Falo isso porque isso vem ao encontro desse meu sentimento da criatividade. Cadê? O Grayson tem que botar o slide aí. Pode botar, Grayson. O vídeo primeiro, doutor? Primeiro vídeo? Não, não, pode botar o primeiro slide. Pode botar o primeiro slide. O vídeo daqui a pouquinho. Eu mudei um pouquinho as coisas. Criativo, né? O próximo. Né? É isso que a gente está falando, né? De onde vem isso? Então, aí eu, pensando nas origens desse negócio, por que eu estava fazendo propaganda, né? Eu dei muita sorte, assim, comecei fazendo lá nos anos 80 comerciais dos carros da Honda que estavam sendo lançados no Uruguai e tal, então já era propaganda de verdade, assim, né? Apesar de ser aqui no Sul, a gente fazia comerciais de verdade. Os carros não eram muito bons, não, sabe? Então a gente tinha que fazer de conta que eles tinham estabilidade, que eles eram bons, tudo era meio fake, assim. E aquilo começou a bater. Então eu digo, mas afinal de contas, o que que é isso? Eu tô sendo criativo ou sendo mentiroso, né? Pode passar o próximo, Grayson. Então, assim, eu fiz esse quadro aqui para fazer essa relação, a criatividade, né, um conceito assim, uma proposição falsa às vezes, né, transmitida com a intenção de conquistar alguma coisa. E a mentira é uma proposição falsa, também transmitida com a intenção de enganar. Mas essas coisas aqui, elas meio que se confundem, né? Em algum momento, o que que é mentira e o que que é criatividade, né? O que que é, por exemplo, eu botei aqui religiões, as religiões aqui, a propaganda, a publicidade, o marketing político, as artes plásticas, a música, branding, literatura, tudo isso, né? Tem coisas muito nobres, né? Por exemplo, o filme esse que a gente está vendo agora aí do Walter Salles, né? Incrível, né? Um filme maravilhoso, relevante demais, né? Mas quanta porcaria a gente vê de Hollywood que engole, que sabe que é propaganda de um estilo de vida, né? É muito, em muito maior quantidade do que esse exemplo do filme do Walter Salles, ou do Clint Eastwood, faz uns filmes muito legais, que é a minha inspiração, quero trabalhar tanto quanto ele, bastante e tal. E, é, então, esse é um dilema. Pode passar o próximo, Grace.
Então aqui, eu vou ter coisas meio correlatas aqui, né? Ali o touro lá um exemplo lá de Lascaux, né, na França, um dos 2.000 desenhos que tem lá, que foi uma manifestação, né? Presume-se que tenha sido algo de cunho religioso, sei lá, mas ali uma manifestação de. E aqui a gente tem o touro da Red Bull, que é uma deidade moderna, né? Em tudo eles estão, né? Eles têm o melhor carro de corrida do campeonato, o melhor piloto, mais dinheiro, e é uma água com açúcar e gás, né? E a Coca-Cola também, né? Aprenderam direitinho. Então, a gente vem correndo dessas coisas. Eu coloquei ali o, o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci e puxei a brasa para nossa sardinha, o Santos Dumont ali com um avião, né? Não botei os irmãos Wright, que eu já acho que eles têm coisa demais. E, e aqui nesse lado, eu botei a Ferrari aqui de propósito, né? E o Bombardeiro aqui também de propósito. Por que a Ferrari? Eu gosto muito de carro, eu adoro moto e tal, sou metido a mecânico, eu gosto dessas coisas. Mas em determinado momento, eu me dei, gosto de Harley Davidson, tenho essas coisas. Em determinado momento, eu me dei conta de uma coisa. Pô, foi feita uma lavagem cerebral em mim. Esses troços não são nada, né? A Ferrari, por exemplo, é um carro ruim. Todo mundo diz, que nem uma Ferrari. Não, a Ferrari é um mito. A Harley Davidson é um mito. Todas essas coisas são mitos criados pela propaganda, são pura mentira. E nós compramos tudo isso direitinho, porque eu acho que o que nós queremos não é o carro, né? É o que ele representa, né? Não é a moto, né? É a virilidade que ela representa e tal. E passando aqui para o bombardeiro, a mesma coisa, né? O que nós estamos fazendo? Nós estamos usando essas coisas para bombardear, para matar e tal. E a, aquele espírito romântico do Santos Dumont que criou aquela maquininha incrível ali, está aqui. Né? Então, nós estamos evoluindo, nós estamos caminhando em direções terríveis. Né? Bom, mas não pensem que eu acho que eu sofro com isso, tá? Eu não sofro com isso de forma nenhuma. Eu acho isso completamente aceitável, natural e da nossa essência. Se fossem me perguntar assim, a, qual é a maior característica que tu atribuirias ao ser humano? Eu diria a mentira. Mas a mentira, pô, mas que é isso? Não, é a mentira, talvez, é essa capacidade de simular que está nos fazendo sobreviver até hoje. Também não vamos muito tempo com toda essa criatividade que nós estamos levando para esse lado aqui, mas é ela, né? E isso faz parte da gente, né? Bom, eu vou falar para vocês sobre o meu processo criativo. O meu processo criativo, ele funciona com coisas concretas. Sempre é baseado em alguma coisa, alguma vivência minha, em algo que eu vejo, que eu enxerguei e tal. E Gustavo falou que eu sou estreante, imagina, um diretor estreante com 60 anos, né? É bravo, né? Mas a vida inteira eu fiz publicidade, eu estava sobrevivendo, né, com a publicidade. Adoro fazer publicidade, continuo fazendo e tal, apesar de todas as questões. Mas eu tive sempre um olhar muito carinhoso com o cinema documental, porque o cinema documental ele deveria ser isso, né? Deveria mostrar as coisas reais e tal e caminhar por esse sentido, né? Mas essa nossa questão comercial, essa ânsia de fazer tudo se transformar em muita grana, corrompeu até o cinema documental. O cinema documental hoje se conta nos dedos, os cinemas documentais de verdade, os filmes documentários reais mesmo. Né? Hoje nós temos Discovery Channel, temos National Geographic, History Channel, uma série de canais de documentários que são canais mentirosos, que não fazem documentários, fazem filmes ficcionais travestidos de documentário, porque foi feita uma pesquisa em determinado momento lá e tal, que o público gosta daquilo.
Então não importa a veracidade daquilo, importa que seja consumido, né? E para ser consumido tem que ser feito de acordo com o que o público quer. Mas existem muitos filmes documentais verdadeiros. Eu procurei fazer um. Em 1988, eu conheci aquela moça ali e ela me levou para assistir uma peça que era foi Tangos e Tragédias. Eu nunca tinha ouvido falar naquilo, não morava aqui, daí aquilo foi um start para eu pensar, aquilo me sequestrou, assim, aquele mundo esboniano. Não sei, todo mundo aqui viu Tangos e Tragédias, tem alguém que não tenha visto. Eles ficaram 29 anos em cartaz, né? Então, eu passou o tempo e tal, fiquei muito encantado com aquilo e eu vim morar aqui em 89, alguns anos depois, casei com ela e tal. E fui trabalhar numa produtora, que era a RBS TV, e tive a super sorte de me designarem um filme para fazer sobre o Tangos e Tragédias, para um programa de rádio que eles iriam fazer. Grayson, tu pode passar o filme? Este é Kraunos Sangue. Este é o Maestro Pletskaya. Você nunca vai vê-los na Atlântida. A Hora da Esbórnia. Todos os dias. Na Atlântida. Bom, então esse filmezinho e um outro, que eu não vou mostrar para vocês, mas é nessa linha, me fez ter contato com eles e a partir disso nasceu uma amizade muito forte. Eles eram meio malucos, eu também e tal. E eu comecei a fazer clipes para o Nico, clipes para o Ike e videoclipes, né? Fiz o clipe do Mundinho, fiz outras coisas lá. E em determinado o show ali em 94, todo ano eles achavam que o espetáculo ia terminar. Não pode, né? Um espetáculo desse, porque o Tangos assim, Tangos ele nasceu num bar, não sei se vocês sabem, ele nasceu essa história que eu conto no documentário, nasceu num bar chamado Espaço AB em 1984. E o Nico, ele já era uma celebridade na época, ele era do musical Saracura, fazia sucesso e tal. O Ike cantava na noite, tocava em pizzaria e era um empreendedor cultural, também alugava um teatro, fazia as coisas dele. Só que o Nico, ele era um cara com um sentimento muito prático. Ele disse: eu tenho que viver da minha arte, eu sou bom tal. E no Saracura ele não conseguia, eram 5 caras ali para dividir os cachês e nunca dava, nunca sobrava nada. Aí a criatividade dele, assim, o sentido de sobrevivência dele, disse: eu preciso fazer um show onde seja eu e outro cara e não tenha mais ninguém. Eu, a minha gaita e o outro cara e o violino. E aí conheceu o Ike, escreveu rapidamente aquele roteiro do Tangos e Tragédias, baseado nas experiências que ele tinha da casa do Cláudio Levitan, da casa do pai dele, dos parentes dele, da comunidade judaica e tal. E o Ike também trouxe as experiências gaudérias dele, o Ike é do interior, né? Juntaram aquilo tudo ali, fizeram um roteiro, e o incrível é assim, já nasceu assim. Aquele roteiro que vocês viram a vida inteira, ele nasceu lá em 84. Ele foi sendo agregado a algumas coisas, mas já nasceu assim. Então, assim, tipo, eu até fiquei pensando, puta, o que eu vou falar da minha criatividade? Esses caras são criativos, né? Esses caras tiveram um ato de genialidade mesmo, né? Eles é que têm que ser falados, né? Então, em 97, já tinha a minha primeira câmera, consegui comprar o meu primeiro equipamento e tal, e eu fazia 12 anos já que eles estavam em cartaz, eu falei para o Nico, vamos gravar para o Nico Quick, né? Vamos gravar o espetáculo, 12 anos, tal. Ah, pode gravar, tal. Pouquíssimos recursos, né? Com uma câmera, mais 2 ou 3 caras ali, e eu fui durante uma semana inteira o espetáculo gravando de ângulos diferentes. E aquilo ficou, eu gravei e aquilo ficou. E fizemos mais alguns sets, eles faziam tudo que eu pedia, né? E aí passaram-se anos e tal, eles nunca mais mexemos, eu fiquei de fiel depositário do material, guardadinho ali, e em 2014 o Nico morreu, né? Então aí nós conversamos, eu, a Márcia, o Ike, nós precisamos fazer alguma coisa, né? A partir de agora vamos fazer. A ideia do filme surgiu dali. Então vejam que criatividade, né?
uma criatividade induzida, né? São a vida, as condições, dizendo que as coisas vão ser feitas assim. Eu nunca tinha feito um filme de longa-metragem, então eu fui escrevendo de acordo com o que eu olhava o material deles. Eu tinha certeza de uma coisa, absoluta. Eu não podia abafar a arte deles com a minha, porque diretores, publicitários, vão ser um pouco, às vezes, vaidosos e tal. Tem outros filmes a respeito de obras importantes assim, onde as obras ficam em segundo plano. E eu não queria isso, eu queria mostrar eles. Queria que as pessoas tivessem a mesma sensação que tiveram lá no teatro, vendo o filme, né? E potencializando isso com a história sendo contada, né? E então eu comecei a fazer, foi muito difícil arrumar grana para isso, é complicadíssimo. Eu não tinha experiência com leis de incentivo, mas consegui lá e tal, um pouquinho de dinheiro, o resto a minha produtora aportou, e a gente conseguiu fazer. Em 2022, então, o filme estava pronto. E aí a gente começou a fazer as apresentações. Eu tinha obrigação de fazer 1000 DVDs. Demorou tanto para terminar que os DVDs ficaram obsoletos, já não se usava mais. Aí eu propus para o governo, olha, eu vou apresentar para as pessoas, em vez de fazer DVD que as pessoas botam na gaveta e não vão ver, eu vou apresentar. O Wiki foi comigo, nós fizemos um roteiro e eu escolhi as escolas, prioritariamente as escolas de Porto Alegre, as escolas da rede municipal de periferia. Então, Mário Quintana, Restinga, todas as bibocas que vocês podem imaginar, eu fui, foi incrível. Então, e o filme teve uma estreia no Capitólio, começou no Capitólio, no dia 12 de outubro de 2022, com a plateia lotadíssima. Nunca teve tanta gente de fora no Capitólio, ficaram 100 pessoas de fora. Então, assim, não houve grande propaganda, foi coisa pequena, mas o apelo do Tangos ainda era tão vivo que as pessoas queriam ver. E aí, depois disso, foram várias apresentações, participou de festivais e tal, com a última apresentação no dia 13 de setembro de 2024, agora no Teatro São Pedro, que foi uma apresentação para arrecadar fundos para os profissionais do audiovisual atingidos pela enchente. Também foi super legal. Bom, então, o filme foi apresentado para 2.730 pessoas. Foi um monte de gente, muito mais do que o governo mandou. E eu adorei a experiência, porque eu consegui saber do público o público, que a gente ficava, conversava e tal, o que o público estava achando daquilo, né? E a resposta do público foi muito interessante. Gente que conhecia e que tinha paixão por aquilo e que tinha afeto, se emocionava por isso. E as crianças lá, os jovens, 13, 14, 15 anos, que não conheciam, também se emocionavam, sabe? Eu apresentei lá no Colégio Israelita, de onde o Nico estudou e tal, e a reação daqueles jovens lá do Israelita e do colégio lá da Restinga foi muito parecida. As pessoas se emocionavam, riam muito, mérito deles, né? E se emocionavam, que daí eu acho que entra a questão cinematográfica mesmo, né? Lógico que a emoção, a tristeza, o choro foi quando da morte do Nico, que eu conto ali, né? Então, esse foi o processo de criação desse filme. Ele nasceu assim, ele veio aos borbotões, né? Bom, o que é a criatividade para mim? A criatividade para mim é um processo de cura. Já que nós estamos aqui com médicos, psicólogos e tal, é disso que vocês entendem, né? Eu pensei, e é um processo de cura. Quando eu estou num processo criativo, que eu estou trabalhando em alguma coisa, eu estou bem, estou legal, eu não encho o saco de ninguém, eu estou feliz, eu sou otimista e tal. Quando eu estou fora do processo, eu estou mal, eu fico deprimido, eu me sinto inútil, eu fico questionando a minha profissão, que é uma profissão muito de altos e baixos. Às vezes eu trabalho muito, às vezes eu passo meses sem fazer nada. Então, a criação para mim é essencial. A hora que eu parar de criar, eu acho que eu vou definhar. Então, eu tenho que arrumar coisas para fazer sempre. Eu já estou fazendo mais documentários. Agora, estou trabalhando com um documentário sobre... Engraçado que todos os meus documentários têm tragédia no meio, né? Esse é Tangos e Tragédias para Sempre,
E o que eu estou trabalhando agora chama-se Tragédia Anunciada, sobre a enchente de 2024. Estou fazendo com o Roaldo Menegato, com a Taneia Baquim, com antropólogos, historiadores e tal. E então é isso. Para mim, isso é a criatividade, para mim, é a criação. Eu vou mostrar para vocês um trechinho do filme, tá? E Grayson pode mostrar aquele que era lá no início, que era o primeiro, para vocês verem, assim, terem uma ideia do que é, né, a textura de uma coisa que foi feita lá em 1997. Né? Quem sabe mostra para quem não sabe. Vice-versa. É mais difícil, mas não é possível não. É que não sabe deve mostrar que não sabe para quem sabe mostrar que sabe. Pera, que é fácil. É fácil. A explicação é difícil, mas a música é fácil. Quer dizer, esse é o espírito do filme, né? Esses caras aí que fizeram uma obra incrível, ele é recordista de público no Teatro São Pedro e de apresentações. Foram 29 anos de apresentações no total em todo o Brasil e algumas fora do Brasil, 1.500 e poucas apresentações para quase 2 milhões de pessoas. Isso é um negócio. Eles estão procurando para ver se tem alguma outra peça que tenha sido assim, né? Claro, tem Blue Man Group, tem outras coisas assim que são com elencos diferentes, são peças mais já industrializadas, assim, né? Pega um elenco lá e tal, tem aquela ideia e replica, às vezes passando ao mesmo tempo. Nesse caso, não. São só os dois caras, os mesmos personagens, com a mesma história. De vez em quando eles traziam um convidado que vinha da Esbórnia e tal, mas não passava disso, né? Então isso é um feito criativo incrível, né? Bom, fechando assim para terminar o meu raciocínio assim, né? Por que eu faço isso? Por que a gente faz isso? Por que a gente cria isso? Vocês me corrijam, vocês aqui, se eu não estiver errado do ponto de vista acadêmico, médico e tal, mas eu acho que é por recompensa. Eu acho que a gente é a criança querendo aprovação ali de alguma forma. Eu, pelo menos, sou assim. Eu faço e fico morrendo de medo que as pessoas não gostem, sabe? Mesmo nos filmes comerciais, nas coisas e tal. Putz, será que o cliente não vai gostar? Ele tem gostado, assim, volta e meia, só que não. Mas um filme, assim, é diferente, porque vai mostrar para um grande público, né? Não é uma encomenda, é uma coisa que saiu da minha cabeça e tal, apresentada daquela forma. Então, é a recompensa, né? E é o melhor pagamento que tem, é a recompensa, né? Até porque eu nunca consegui ganhar nenhum centavo com o filme até agora, porque vocês não imaginam o que é difícil. Fazer um filme é difícil, mas é mais difícil colocar ele no circuito comercial. É um outro processo completamente complicado. Ele vai para o circuito comercial, que é um filme que é diferenciado e tal. Ele vai para alguns cinemas e ele vai para a televisão também, ele vai para o streaming e tal. Mas é uma lenda. Quando eu descobri que não adiantava só fazer o filme, que tinha que fazer todo esse processo para ir para o ar também, né? E aí eu vou mostrar para vocês, então, ao longo desses 2 anos, um minutinho aqui disso, né, da resposta das pessoas.
Roda, Grace. Eu morri de rir, eu chorei no filme. Eu me surpreendi com o filme. Foi muito mais emocionante do que eu esperava. É maravilhoso. Chorei, ri, aplaudi. Eu ri, eu chorei, eu me emocionei. Porque eu chorei muito vendo esse filme, né? Eu ri, eu chorei, eu cantei junto. Muito bonito, genial. Eu achei magnífico. O filme é lindo, delicado, poético, amoroso. A gente estava dentro do teatro. Como se eu estivesse lá dentro do teatro assistindo eles. Que eu me sentia dentro de novo do espetáculo. Eu ri muito, de novo, parecia que eles estavam ali mesmo no palco, A multidão de pessoas que veio assistir a sessão. E depois chorei muito também, ainda estou emocionada. A história deles foram pessoas incríveis. Também a nossa história. Muito inspirador, engraçado. O espetáculo continua vivo mais do que nunca. Não tem como descrever a emoção. Acho que é uma forma de eternizar isso. E assim eles seguem vivos. É um baita filme, incrível. O Tangos e Tragédia se tornou eterno. Enquanto isso eu continuo a procurar a verdadeira maionese. Incrível. Bom, claro, eu sou publicitário, as opiniões negativas eu não botei, é óbvio, né? Então, mas se eu fosse resumir, assim, se fosse uma qualitativa, né? E se eu fosse pegar as palavras principais que as pessoas dizem a respeito do filme eu ri, eu chorei, eu me emocionei. É isso. E é um documentário, não deixa de ser um documentário, é vida real. Então, o riso é deles, com certeza. A graça é deles. O choro é meu. Sou eu que faço as pessoas chorarem com o jeito que eu conto a história deles, né? Então, a recompensa para mim tem sido essa, e já é uma grande recompensa. É isso. Obrigado. Obrigado, Luiz. Deu emoção, assim, esse final, especialmente. Muito obrigado pela tua fala. Agora vou passar a palavra para a Ana Rita. Oi, dá para ouvir? Boa noite para quem está aqui, boa noite para quem está em casa. Né? Eu não tenho o dom da palavra, assim, de poder só falar, então eu vou ler, tá? Agradeço o convite feito pelo Gustavo, em nome da Associação de Candidatos. Parabéns a todos envolvidos por essa iniciativa de diálogo com diferentes áreas. Isso sempre enriquece e amplia a discussão. Eu estou feliz por estar aqui na SPPA, ao lado do Aloísio, que faz um trabalho incrível, sensível, criativo, com valor emocional e histórico. Eu fiquei pensando o quanto os caminhos que escolhemos seguir, que aparentemente não dão certo, movem a gente para descobrir, experimentar outras estradas e abrem muitas oportunidades férteis. Eu vou falar um pouco sobre a minha trajetória. Eu fiz a faculdade de artes, trabalhei em agência de publicidade, no meio de muita gente criativa, onde eu via como nasciam as propagandas de televisão, através de ideias ou sonhos dos publicitários. E eu participava do longo trabalho para essa criação ser colocada em 30 segundos, que é o tempo de um comercial. Então, eu compartilho uma vivência da época da faculdade. Na época da faculdade de artes, tínhamos como uma das tarefas sair pelo campus e observar a paisagem, desenhar as árvores e cenas que nos chamassem a atenção. O retorno, na época, era sempre muito engraçado, porque a gente observava a mesma cena, mas cada colega via alguma coisa diferente, nem parecia o mesmo lugar. Depois, eu fiz psicologia e ficava maravilhada com as semelhanças das duas profissões. Hoje, entendo que essa era a riqueza do trabalho, o olhar único que cada um estabelece, seja com o que vemos ou com relações que construímos. Elas não se repetem. A grande junção das minhas duas profissões foi quando, há 31 anos atrás, venci o concurso para a escolha do logotipo do SEAP, que é uma marca que eu me orgulho porque segue até hoje. Naquele momento, se juntaram e se consolidaram as minhas duas identidades.
Depois veio a formação analítica na SPPA, e em toda a minha trajetória eu nunca larguei a arte. Ela sempre fez parte da minha vida e segue fazendo, quando faço costuras em tecidos, em palavras, de vivências. Tudo vai se tecendo, juntando, entrelaçando. A arte também é a capacidade de transformar uma cena do cotidiano em uma história. Eu vou fazer uma ligação com a riqueza do trabalho do Brian Baldrati, um psicólogo fotógrafo. Ele circula por vários lugares do mundo com sua máquina fotográfica. Quando uma cena captura sua atenção, ele se aproxima, se interessa pela história da pessoa, depois fotografa. Num episódio, ele conversa com um casal na praça. Num depoimento de puro afeto, eles contam como se conheceram. O marido, então, diz que a esposa está com início de Alzheimer. Enquanto Brian fotografa, ela diz para o marido: eu vou te amar eternamente. Ele: isso não está na fotografia. Ela: eu te amo, quero que tu tenha muitos e muitos anos de vida. Não chora. Ele, emocionado, olha para o Brian e diz: é muito difícil. Retorna a olhar para ela e diz: é a felicidade. Eu vou te amar pelo resto da minha vida. Agradecidos dizem: que legal, cara. Ganhamos o dia graças à tua chegada. Como tu nos achou aqui? Muito obrigado. Um dia lindo de primavera que vai ficar guardado dentro deles e, quem sabe, poder aquecer os dias gelados de inverno quando o esquecimento dela chegar. Eu pensei: que lembrança esse momento único proporcionado pelo olhar de um terceiro no cenário. Um olhar que iluminou. Aquela cena se tornou, como diz Daniele Quinodós, um segundo de eternidade. Ela fala da importância da gente perceber na vida os segundos de eternidade, aprender a pegá-los no ar e saboreá-los. Breves momentos vividos com intensidade, algumas palavras, uma pequena frase, atos ou gestos aparentemente banais são capazes de animar toda a nossa existência. Podem ser portas abertas para deixar passar o sopro dos afetos. Eu comecei a pensar onde estava a intersecção da arte com a psicanálise. Em tudo. A psicanálise é uma apurada e sensível observação da vida. A leitura ou escrita de um texto, assistir a um espetáculo, apreciar uma obra de arte, ouvir uma música, assim como uma sessão analítica, podem ser experiências enriquecedoras e transformadoras. O Ogden, que é um autor que eu gosto muito, estimula que faça parte das formações de orientação analítica a leitura de poemas e contos, pois aguça a sensibilidade e possibilita afinar a escuta, perceber o som da voz, o ritmo. Um mundo de sensações, palavras, buscas por tocar o outro no mais íntimo e secreto. Eu trago um poema do Manuel de Barros que fala sobre isso, arte. O fotógrafo. Difícil fotografar o silêncio. Entretanto, tentei. Eu conto. Madrugada, a minha aldeia estava morta. Não se ouvia um barulho, ninguém passava entre as casas. Eu estava saindo de uma festa, eram quase 4 da manhã. Ia o silêncio pela rua carregando um bêbado. Preparei minha máquina. O silêncio era um carregador? Estava carregando o bêbado. Fotografei esse carregador. Tive outras visões naquela madrugada. Preparei minha máquina de novo. Tinha um perfume de jasmim no beiral de um sobrado. Fotografei o perfume. Vi uma lesma pregada na existência mais do que na pedra. Fotografei a existência dela. Vi ainda um azul perdão no olho do mendigo. Fotografei o perdão. Olhei uma paisagem velha a desabar sobre uma casa. Fotografei o sobre. Foi difícil fotografar o sobre. Por fim, eu enxerguei a nuvem de calça. Representou para mim que ela andava na aldeia de braços dados com Mayakovsky, seu criador. Fotografei a nuvem de calça e o poeta. Ninguém outro poeta no mundo faria uma roupa mais justa para cobrir a sua noiva.
A foto saiu legal. A poesia nos ajuda a enxergar além. Aprendemos com os poetas. Freud disse mais ou menos assim, tá? Aonde quer que eu vá, descubro que um poeta esteve lá antes de mim. Ou, onde chegamos rastejando, os poetas chegam voando. Ogden diz que a psicanálise é uma experiência emocional vivida. Ela é difícil de ser traduzida, transcrita, explicada ou contada em palavras. Ela é o que é. O que a psicanálise me ensinou? A olhar o sofrimento com mais respeito, o do paciente e o meu. E que as mudanças ocorrem nos vínculos, nesse infindável processo de elaboração das experiências emocionais e da necessidade humana de encontrar o sentido, o significado e a verdade única de cada um. As costuras e bordados no tempo. E nos tratamentos, o que mantém a esperança? Existem momentos de desvitalização onde estamos dominados pela desesperança, quando começamos a perder a esperança no nosso método. É nessas horas que a pulsão de vida sopra esperança para dentro do campo psicanalítico e reanima tanto o paciente quanto o analista. Construir metáforas, viver experiências, narrar, pensar nelas, dar um sentido a elas, é ganhar uma nova chance a cada encontro. Quando pensei em como traduzir a forma que eu penso o trabalho analítico, achei importante trazer vinhetas clínicas que, dentre tantas histórias no consultório, condensam essa experiência tão viva que acontece no cenário, onde a gente só sabe o início e o final da sessão, mas o que acontece nela é imprevisível e que a gente precisa estar sempre abertos ao novo. Trabalhando com pacientes que passaram por situações extremamente traumáticas, por exemplo, perda de um dos pais, separações quando eram muito pequenos, sobreviventes de guerras, ditaduras e outras crueldades, me conecto com essas crianças que perderam as referências do lugar onde moravam e, por vezes, o rumo na vida, sem condições de assimilar o que acontecia. Chegam a tratamento sedentos, em busca de um olhar. Entender e significar suas memórias faz a diferença para enfrentar tantos momentos turbulentos de lembranças muito pesadas. Uma pessoa cresce em meio a todas essas turbulências, mas traz com ela a criança desamparada que foi. No tratamento, em muitas ocasiões, a continência é fundamental para abrigar pedaços de vivências difíceis, por vezes de inimaginável desamparo. O desenvolvimento dessas pessoas tem lacunas porque muitas vivências ficaram sem palavras. Por vezes, em meio ao desespero, aparece também o desejo de morrer. Eu juntei frases que me impactaram de vários pacientes. Eu não tinha conhecimento do que estava acontecendo, por ser muito pequeno, mas a tensão e o desassossego que me acompanham até hoje foi o começo daquele período escuro. Era um medo sem limites. Experimentei tudo o que me rodeava com pavor. E outro. Quem vive situações traumáticas, vive no passado ou corre para o futuro. Viver no presente, muitas vezes, é difícil suportar. Eu trago um exemplo. João tem uma história de muitas perdas. Teve que ir acomodando estranhezas e faltas ao longo da infância. Em muitos momentos, enquanto eu escutava essas lembranças, profundamente comovida pela história e pelas dores que carrega, admirei a sua resiliência e força de vida para seguir adiante. João, ao sair de uma sessão, viu em cima da minha mesa um botão ao lado da caixinha de costura que eu tenho para as crianças e perguntou se podia pegar. Estranhei o pedido e ele me explica que junta botões para levar para uma instituição de crianças carentes. Na outra sessão, ao sair, já na porta, me olha e pergunta: não tem botão?
A partir desse dia, eu comecei a deixar em cima da mesa um botão e ele pega na saída, coloca no bolso e se despede, visivelmente satisfeito. O que parecia uma cena de final de sessão sem muita importância se tornou uma forma de comunicação. Assim, vamos falando de outras cenas, das crianças carentes, do trabalho que faz nos asilos, onde eu sigo escutando, através de outras histórias, a trajetória desse menino impregnada de tristeza e resiliência. Embora não se comente diretamente a questão dos botões, entendo que é um gesto espontâneo compartilhado entre nós dois, que alimenta a esperança recíproca. Ao mesmo tempo, me veio à mente a história infantil João e Maria, irmãos abandonados na floresta pelos pais, que não podiam mais cuidá-los. Sentindo o desamparo que se avizinhava, as crianças largam pelo caminho pedras e migalhas de pão. Com o tempo, o tratamento de João vai mudando. Ele se apresenta de uma forma mais viva e começa a resgatar vivências de momentos felizes, da liberdade que sentia quando o vento batia no rosto ao andar de bicicleta. E diz: sabe, eu tenho uma foto com a minha mãe, eu vou procurar e vou trazer para te mostrar. Mas lembrei agora de uma foto junto com meu avô, nós dois de mãos dadas, caminhando na rua e rindo. Fala com tanta vida e entusiasmo que dentro de mim registro essa foto e toda a emoção contida nela. Pego a minha máquina e fotografo as mãos dadas. Depois, a risada. E me dou conta que João, agora com 80 anos, está podendo, junto comigo, acessar recordações e viver emoções que são segundos de eternidade e que vão iluminar a sua vida e também a minha. Seguimos construindo uma narrativa, João e Ana em busca de um caminho de botões de esperança. O que faz com que as pessoas não desistam e mantenham a esperança? O que alimenta a esperança? Sempre é uma relação com alguém, essa magia que acontece no encontro. Essa é a função de um tratamento analítico, a possibilidade de transformar algo dentro da mente de uma pessoa através do encontro de duas pessoas e suas mentes. Me chama a atenção que pacientes que buscam tratamentos analíticos e se amparam muitas vezes na arte, conseguem ultrapassar obstáculos e ter mais qualidade de vida. Assim, é uma forma de resgatar memórias, revisitar lugares, refazer caminhos carregados de emoção, encontrar relíquias e montar o quebra-cabeças de suas histórias. Embora digam com frequência, tem coisas que eu não quero lembrar. Eu entendo e respeito. Existe uma técnica japonesa de restauração de cerâmicas e porcelanas que é o kintsugi. Quando a peça se quebra, é unida por um pó de ouro. Fica um relevo que evidencia as imperfeições, tipo um queloide. As cicatrizes não são disfarçadas ou escondidas, ao contrário, elas são valorizadas, conferindo a cada peça uma aparência única. O vaso, com as cicatrizes em evidência, mas com a possibilidade de apreciar o todo, a beleza da obra de arte. Assim como as cicatrizes de tantos Joãos, sabemos que estão ali, mas eles não são só dor. O que João procura nesse momento da vida? Quem sabe encontrar essa parte lúdica e criativa de que foi privado na infância de forma tão precoce e traumática. A arte é um estímulo constante para viver, criar, transformar e fortalecer. Nos dá continência nos momentos de solidão e tristeza, nos dá confiança para seguirmos em frente e amplia a capacidade de pensar, sentir e encontrar novos rumos. Há pouco tempo, me deparei com um vídeo de um publicitário, Jarbas Agnelli. Ele viu publicada uma foto de pássaros nos fios de luz e pensou que parecia uma partitura de música. Mas até aí, ele disse, não seria uma ideia nova. Muitos já fizeram isso.
A originalidade foi captar que o lugar que os pássaros ocupavam nas linhas pareciam notas musicais. E foi além. No seu piano, tentou ver que som aquelas notas pássaros mostravam. Foi atrás do fotógrafo que tinha feito a foto, Paulo Pinto, e descobriu que ela tinha sido aumentada. Ele enviou a foto original com mais pássaros, portanto, mais notas, deixando a música ainda melhor. Nasceu uma música com o ritmo da sensibilidade conjunta, e esse vídeo correu o mundo. Assim, uma sessão analítica também tem uma dimensão artística. O olhar sensível e a escuta atenta é o que possibilita captar o novo, a sutileza, o ritmo, ser tocado de uma forma única e faz de cada encontro uma expressão de arte. E tanto o paciente como o analista saem transformados pela experiência. Vou mostrar para vocês o vídeo. Obrigado, né, Rita? Vou dizer que eu só tinha uma ideia inicial, mas também muito surpreso com as apresentações de vocês. E como falas diferentes, né, se complementaram aqui nessa noite de hoje. E agradeço muito aí a apresentação de vocês, nos inspirou com certeza, nos tocou, nos emocionou. E gostaria de abrir aí para comentários. Jair? Lembrando que o pessoal de casa que quiser fazer perguntas e comentários pode clicar na mãozinha na barra que a gente vai chamando. Bom, boa noite a todos. Olha, é uma noite de gala hoje aqui. Eu queria cumprimentar muito a Ana Rita, o Aloísio e a Associação dos Candidatos por ter elaborado essa atividade e que é uma atividade que, para mim, teve um significado muito grande. Realmente vamos dizer, são relatos de vértices diferentes, mas que se encontram, né, tanto no que se refere à criatividade, mas eu vou fazer uma espécie de uma brincadeira para tentar expressar uma ideia. Que o Aloísio termina dizendo assim, mas afinal, por que a gente cria, né? Aí diz assim, parece uma coisa que a gente quer, como se a gente quisesse elogio, né? Como uma criança que quer ser elogiada. E a Ana Rita, né, que leu o trabalho dela, mas não tem como não ler uma poesia, né? E o teu relato ele tem uma dimensão poética, muito tocante, e em vários momentos tu falas sobre uma criança desamparada, em N momentos. Então, a minha ideia é de que, de vértices diferentes, os dois falam que há algo, né, que talvez a gente não saiba explicar bem, mas de que a criatividade brota do infantil como uma dimensão da mente da gente. Tá? E para finalizar, eu lembrei de uma coisa. Há muitos anos atrás, eu conversei no final de um congresso com o Besbate, tá? Que participou de uma mesa sobre criatividade. E foi interessante porque ele disse o seguinte, que o interesse dele, né, pelas pedras brotava da infância dele. Ele caminhava sozinho no Vale do Taquari, onde ele morava, e ele sozinho ele tinha um interesse naquela, acompanhava ele, fazia uma companhia para ele ficar olhando para os seixos
na praia, na beira. Então, ele também faz uma referência à infância. Então, basicamente era esse o comentário, mais para homenagear vocês, né? E como eu sempre nunca finalizo, então, para finalizar, mas esse é um comentário que eu acho mais explicativo, meu. Eu gostei mais da primeira parte do que eu falei. É que o filme que tu apresentou, né, eu me emocionei muito quando eu vi a cena, porque eu pensei, puxa, o Nico, eu lembro, e ele era mais velho que eu, e eu estou aqui, e ele não está mais. E aí eu me dei conta que a criatividade também é uma maneira de a gente não perder uma emoção, de a gente transformar uma emoção, de a gente dar vida para algo que poderia se perder, como um momento, um segundo de eternidade em que a gente perdeu ele, mas ao mesmo tempo, por um átimo, a gente recuperou ele. Talvez isso seja o que a gente possa fazer, né, como um ato criativo, e o resto são mentiras daí, né? Mais alguém? Pedro. Agradecer aos dois ao Luiz e Ana e Rita pelas palavras, pela palestra. Foi muito legal. Eu assisti ao documentário sem ter visto sem ter assistido em nenhum momento Tangos e Tragédias. Então, o que eu conheço é do documentário e de uma animação que fizeram há alguns anos. Então, e eu lembro do impacto que assistir ao documentário me causou, que eu fiquei muito emocionado, mesmo eu sabendo da história do Tangos e Tragédias. Assistir naquele dia foi ser transportado para o Teatro São Pedro, né? E eu fiquei pensando no que o Aloysio falou sobre de onde é que vem a criatividade, né? E eu gosto muito de literatura. O meu escritor favorito é o Philip Roth, e há alguns anos eu li a biografia dele. E durante a leitura dessa biografia eu fiquei pensando, mas esse cara não parece que criou muita coisa, parece que ele viveu tudo o que ele escreveu. E aí você foi falando, parece que a criatividade está nos outros, e eu fui aos poucos, e eu acho que é disso que vem a criatividade, dessa sensibilidade que a gente encontra na sessão analítica, que é enquanto vai vindo as coisas, a gente vai pegando, se apropriando, tentando escutar de um outro vértice, tentando escutar e somar para poder devolver. O Philip Roth devolveu para o mundo, tu devolveste para o mundo, a gente devolve para o paciente para ver se aquilo faz sentido e ecoa de alguma outra maneira. Então, eu acho que as falas se complementaram, e eu acho que a criatividade é uma ferramenta que a gente tem que sempre ter, né? E eu sempre gosto de pensar, eu como um cara entusiasta da literatura, acho que a única maneira da gente estar dentro da cabeça de uma outra pessoa é através da literatura. A gente nunca vai conseguir de maneira nenhuma isso. Então, eu acho que esses fenômenos de criatividade são muito... A única oportunidade que a gente tem de estar dentro da cabeça do Aloysio talvez seja através da arte dele. E aí eu queria também que vocês compartilhassem, né, como é que é estar na cabeça das referências de vocês, né? Como é que é quando você está montando um filme, você está pensando também em outros que montaram um filme. Quando a gente está na sessão analítica, a gente está pensando no que a gente já viveu e nas outras coisas que nos disseram os nossos professores, os nossos analistas, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouco mais. Eu sei que vocês já compartilharam tanto, mas pedir um pouquinho mais. Cara, eu montei... Esse filme é um filme de self-made man, assim, né? Como eu não tinha muita grana, eu fiz quase tudo sozinho. Eu filmei, e a montagem foi toda minha. Ninguém mais montou. Até porque eu achava que tinha que ser eu mesmo, porque eu participei muito profundamente do Tangos e Tragédias, da história deles e tal. E isso que tu falou é muito importante, assim, porque tem uma relevância incrível, porque eu vi aquele filme
1000 vezes, 2000 vezes, sei lá quantas, eu sou obsessivo, então nunca estava bom. Então eu fiquei muitos meses montando e tal. E sempre que eu via eles fazendo qualquer coisa, eu sempre ria. Eu nunca deixei de rir. Até hoje, eu estava rindo um pouco. Porque eu acho que isso é arte, né? É a arte legítima, né? O que eles são, né? São dois personagens que são alter egos deles mesmos, né? Dois personagens que eles diziam, né? Artistas fracassados, vindos lá da Esbórnia, porque a Esbórnia teve uma grande explosão nuclear que separou o istmo, que quebrou o istmo e a ilha passou a navegar pelos mares do mundo. De coincidência com tudo, com toda a nossa história agora, né? Nós somos quase isso agora, né? Porto Alegre teve quase se separando do mundo há pouco aí, né? Para fomos náufragos, né? E então a minha identificação com eles, a minha entrada na cabeça deles é total, porque eu também era um artista que não sabia que se poderia sobreviver da minha arte, tanto que eu demorei anos para fazer um filme. Eu queria sobreviver primeiro ali e tal. Aí, em determinado momento, agora eu já posso tentar e tal, né? E então somos iguais, né? Eles tentando sobreviver, vieram da Esbórnia, foram bem recebidos aqui no Brasil, conseguiram sobreviver melhor da arte deles. Eu vim lá de Criciúma, cheguei aqui também, fui trabalhando, consegui sobreviver da minha arte, da minha técnica e tal. Então, essas coisas são muito umbilicais, né? São muito próximas, né? Parece que as nossas vivências elas são diferentes, mas elas convergem por um mesmo ponto, né? Nossos sofrimentos, idem, as nossas inseguranças, idem, né? E a arte é isso que é um chavão, mas é verdade, a arte salva. A arte salva. Por isso que é importante quando a gente se depara com governos ou com políticas ou com tendências que querem acabar com a arte, como nós recentemente vivemos no Brasil, nós temos que ser contra isso, porque nós precisamos dela para nos salvar. Sem elas, sem a arte, estava ali o desenho de Lascaux ali, né? Lá da França, aquele cara estava sendo salvo quando ele fez aquele afresco, certamente, né? Há 7, 8 mil anos atrás, né? Não deve ser diferente disso. Eu estava pensando que como o nosso trabalho é bonito, e é isso que o Ogden disse, né, que é difícil de traduzir, é o que é. E cada vez que tu estava falando, ele estava me lembrando de coisas, né, que acontecem no nosso trabalho, assim, e coisas bem simples, e que depois disso tu vai traduzindo para outras coisas, ou tu vai escrevendo, né, e eu me lembrei da questão do atendendo criança na pandemia e que tinha que atender online, que era uma coisa muito difícil, né? Então entravam vários personagens, cachorro, gato, como é que tá teu bicho, né? Essas coisas todas, né? E estava só me lembrando assim que como é que as coisas evoluem depois, né? Como é que a gente vai assimilando tudo isso, digerindo tudo isso. O cachorro lá de casa morreu semana passada. E aí é um luto, né? Uma pessoa da família. Uma paciente que eu me comunicava, assim, ela sempre pergunta, como é que tá o Black? Como é que tá o Black? Ela chegou na sessão e perguntou, como é que tá o Black? E me pegou tão de surpresa, eu disse, fiquei assim, eu vou chorar. Ela disse, morreu? Jura? Levantou e me deu um abraço. Então, são questões assim que, né, nisso que eu pensei enquanto tu tinha perguntado, né? Como é que a gente traduz tudo isso, né? Fazendo essas coisas, criando, né? Em alguns momentos criando para não enlouquecer, em outros momentos para, né? Enfim. É que eu gostei muito de ouvir os dois, né? Me comovi bastante também.
Então, só primeiro para agradecer a iniciativa e as duas falas. O que eu queria destacar de várias coisas que já se falaram de ambos, de formas diferentes, eu pensei na capacidade que vocês conseguiram, pelo menos eu consegui ler assim, né, de explicar que a relevância da criatividade está em sintetizar e condensar em algo diferente, numa linguagem diferente, algo que está muito presente, que toca muito. Então, se a gente, por um lado, tenta analisar os pacientes, os artistas sintetizam. Então, por exemplo, a Luísa falou da verdade, né? A verdade condensa, sintetiza tudo. E se não é assim, tu já fosse tratando de achar outra coisa, porque não era aquilo que te movia, né? E a Ana falou que participou, né, experienciou e viu como é que se traduzia em 30 segundos um trabalho que às vezes é de quantos anos, né? Então, sintetizar é um negócio muito difícil, né? E o que eu acho que a arte faz como ninguém mais faz. Então, a emoção está contida ali, a verdade está contida ali. Então, eu fiquei com uma nova versão da criatividade hoje, né? Assim, sendo, vamos dizer, o outro lado da análise, né? Análise e síntese, enfim. Mas essa explosão de verdade, de emoção, que, no fim, a gente acaba buscando, né? Nos tratamentos, né? Como a Ana contou, mas os artistas também. A Idete. Eu queria pegar a palavra mais para cumprimentar e ressaltar um aspecto que me ocorreu. Eu fiquei lembrando de uma entrevista que não sei se viram, de uma entrevista que a Clarice Lispector deu em 76, que foi, o áudio foi revitalizado, e está muito interessante. E ela fala que quando ela estava escrevendo A Paixão Segundo o GH, ela estava numa fase péssima da vida dela. Estava tudo errado, do ponto de vista familiar, do ponto de vista pessoal, mas que a história que ela escreveu não tem absolutamente nada a ver com o que ela estava passando. Ela diz isso com uma convicção, e o entrevistador fica assim, meio cético, né? E diz, mas será que não tinha a ver mesmo? E ela diz que não, enfim, depois ela diz, de repente tinha alguma coisa a ver. E eu fiquei pensando nisso, e pensando no Aloysio, na trajetória de filmagem. Conheço o Aloysio há muito tempo, tenho registros que o Aloysio fez da minha menor, na parede da casa lá em casa. E então, assim, fiquei pensando em como a arte começa no momento que a gente não sabe ainda que está fazendo, né? E o Ogden gosta de dizer isso, assim, que o terceiro analítico e a parte mais criativa do encontro, ela acontece de forma não planejada. Primeiro ela acontece, então acho que primeiro a gente faz a arte, vai fazendo, e lá pelas tantas a gente se dá conta que está fazendo, porque é algo genuíno e espontâneo. Era isso, parabéns. Boa noite, me chamo Júlia Gayer, eu sou da SIG, e eu estou aqui, está sendo muito prazeroso, queria agradecer e cumprimentar os colegas que falaram. Alguém falou agora há pouco que a criatividade brota de algum lugar do infantil, né? E aí eu lembrei, então, do Freud, quando ele escreve o jogo do Fordá. E ali ele fala que, na verdade, a capacidade criativa do humano, ele começa a partir de uma vivência de desamparo, né? E, de certa forma, se traz isso aqui, né, no dia de hoje, através da fala, né, da Rita, através, né, do filme, né? E então eu queria só relembrar de que, na verdade, é a partir da perda, do vazio, do luto, que a gente consegue criar, né? O nosso sambista nos diz, né, para fazer um samba é preciso de um pouco de tristeza, né? Então eu acho que isso também não me parece que tenha sido à toa, que o filme surgiu depois da morte,
né? Então, eu acho que a criatividade, ela tem essa potência de ligar a vida e a morte, né? Então, isso é o objeto transicional, né? Então, muito obrigada a todos. Também queria parabenizar a mesa, fiquei encantada. Acho que foi realmente uma noite que valeu muito a pena. E eu fiquei pensando, enquanto vocês falavam sobre a arte, a criatividade, o quanto a nossa mente, o nosso psiquismo, né, parece que não se cansa nunca de buscar recursos para traduzir a emoção, as pulsões, os afetos, porque a linguagem escrita, falada, ela não dá conta. E eu acho que conseguir ter esse recurso de poder transformar as emoções em algo que possa ser compreendido além da palavra, eu acho que é um ganho enorme, né? Que bom que a gente possa ter acesso de alguma forma a criar, porque eu acho que só pode acrescentar para nós poder ter esse verso, de traduzir dessa forma. E a psicanálise é isso, acho que é muito mais arte, poesia do que outra coisa, né? Eu queria fazer um comentário também, acho que inspirado até na fala dos dois, né? O Aloysio falou brevemente do Clint Eastwood, e tu falaste da criança interior, enfim. E eu lembrei de uma história que um cantor country, assim, não lembro que idade, assim, conhece o Clint Eastwood, eles estavam jogando golfe, assim, né? E ele chega assim, mas, pô, tu tem 90 anos, né? O que tu tá fazendo? Tá produzindo, tá fazendo mais um filme, tem mais uma ideia. Como é que é esse teu negócio, né? E ele diz pro cara assim, don't let the old get in, né? Não deixa o velho entrar, né? E eu acho que a questão da criatividade, essa questão da infância, né? Tem tudo muito, toda essa interligação, né? Eu acho que a gente não pode deixar o velho entrar em nós para seguir criando e seguir fazendo esse movimento, né? Não sei se tem mais alguém que... Exato. Muito melhor. Só queria complementar que eu acho que sim, acontece na falta, né? Quando morre alguma coisa, a gente pode criar novos e criamos, né? Mas me lembrei do Botão, que foi ao vivo, né? Foi junto e, embora possa relembrar, foi estando junto com a pessoa, né? Não precisou tá longe. Acho que sim. Meu nome é Ângela, eu queria parabenizar a mesa, foi um momento bem importante. Fiquei pensando sobre isso também, que brincar, a criatividade é uma atividade mais prazerosa até quando é a dois, e a Ana é minha parceira de brincadeiras, a gente faz parte de um grupo de escrita criativa com o Juarez, Guedes Cruz e a Leonita, que deve estar, oi Leonita, ouvindo a gente lá de Passo Fundo, e é impressionante essa experiência, porque tem isso do espontâneo, da tristeza, que a gente cria espontaneamente, mas também a gente tem um acordo, uma combinação de cada 15 dias escrever algo sobre um tema, né? Então acaba sendo quase uma disciplina interna, que a gente tem que se fazer um pensamento, sentar e criar. No início é difícil, depois é tão prazeroso. E quando eu vejo, eu estou falando de tudo, até de ti, de mim, de algum paciente, de tudo que se passou, e se cria uma história. E quando eu vou ler para o meu grupo, eu sempre tenho um frio na barriga e fico nervosa, e nosso orientador faz assim para mim. Pena que ele não está aqui. Tipo, mais devagar, e eu fico de aí, o que vocês acharam? E cada um diz o que pensou, e é tão gostoso, é tão interessante, porque a gente quer aprovação, a gente quer passar o que a gente sentiu, né, Ana? Então, parabéns, assim, vocês não têm nem ideia dos contos da Ana, com essa carinha boazinha, né? Então, é muito, muito legal, tinha que ser mais tempo feito isso, assim, momentos de criatividade. No consultório, eu mudei muito também, acho que desde 2015 a gente faz isso, né? Na hora que eu estou atendendo, eu estou escrevendo contos. Então, às vezes, para falar, eu falo de uma maneira diferente. Né? E acaba se construindo em conjunto um novo conto a cada sessão, é tão legal. Isso que eu queria ser pintora, acabei escrevendo textos, né?
Mas é isso, meus parabéns. Meu nome é Cláudio Exiric, sou aqui de Porto Alegre e queria cumprimentar os dois pelas ótimas apresentações. Estou gostando muito de ouvir a discussão e o material que vocês mostraram. Eu acho que fica evidente que há uma dimensão lúdica e há uma dimensão do jogo e que está muito ligado com o infantil, com o arcaico, com o primitivo. Mas, realmente, eu acho que essa é uma dimensão que nem sempre foi tão reconhecida como ultimamente na psicanálise, com uma suposta excessiva seriedade. E essa dimensão lúdica, entre outros autores, foi introduzida pelo Winnicott e muitos outros. Mas eu acho que essas apresentações de vocês fazem parte disso. Eu me emocionei revendo, porque eu vi não sei quantas vezes, o Tangos e Tragédias, e os dois tinham uma capacidade de emocionar e provocar o riso, era uma coisa incrível. O Wiki Gomes, particularmente, com aquele olhar assim alucinado que ele fazia, né? E o, e o Nico, que realmente era uma dupla fantástica. E essa questão, né, que a clínica psicanalítica é uma coisa que nunca fica pronta, nunca está terminada, e a capacidade de criar e recriar, como a Ana Rita mostrou, está sempre presente. Então, eu queria cumprimentar a Associação de Candidatos por essa ótima iniciativa e dizer que está sendo uma experiência estética e divertida e estimulante estar aqui compartilhando com vocês. Boa noite, eu sou Yara. Primeiro, parabéns para os dois, me emocionei com ambos, como todo mundo, e me lembrei, assim, que é tão profundo, né, a nossa prática, o nosso ofício, que coincide em alguns pontos, né, com quem produz arte, tanto que a gente também chama da arte da psicanálise, justamente por ser on time, né, é tudo junto e tudo criado a quatro mãos, assim. Eu fiquei pensando, que é tão profundo e tão difícil, mas ao mesmo tempo tão necessário para a nossa própria sobrevivência, que ao longo da nossa formação, uma das coisas que a gente tem que fazer são trabalhos que apresentem o que aconteceu no exercício da nossa profissão, em que a gente é avaliado quanto à nossa capacidade técnica e teórica de ajudar o paciente e do processo psicanalítico evoluir. Então, a gente precisa, entre aspas, demonstrar isso escrevendo. E é um desafio enorme para nós. Mas, ao mesmo tempo que a gente consegue fazer isso, é extremamente importante e elaborativo. E quando eu escrevi meu trabalho, uma das coisas que eu coloquei foi que o Meltzer diz que é sempre uma ficção o relato de um caso, porque é sempre sob o nosso ponto de vista. Eu me lembrei que a Ana falou que cada um vê a mesma paisagem do seu vértice, né? E fiquei pensando também o quão importante é a nossa produção cinematográfica nos sonhos que a gente tem, tanto para elaborar a nossa vida, quanto para elaborar os casos que a gente atende também, e o dos pacientes, e os sonhos dos pacientes também nos acompanham. Então, a gente está sempre navegando pelos mesmos mares. Só queria reforçar, assim, a importância dessa noite, e achei muito legal a criatividade de vocês unirem os dois convidados, foi muito, muito bom. Parabéns. Uma coisa que eu me lembrei, que na agência, às vezes, vender um sapato. Ninguém sabia o que fazer para vender o sapato, né? E aí chegava, bom, amanhã se pensa, aí chegava um publicitário, sonhei, vamos fazer uma coisa, e, né, a partir dos sonhos surgia, umas coisas se ligam, né? Isso aí, me lembrei. Algum comentário final aí? Vocês fiquem à vontade. Alô. Bom, só uma observação.
com relação ao que a Idete falou, da gente fazer e depois ver, né? É exatamente isso. O meu processo de criação é assim, tem sido assim ao longo dos tempos. Eu tenho um filho de 16 anos, eu estou fazendo um filme com ele, desde que ele estava na barriga da mãe. Então eu tenho um vasto material que eu gravei com ele em tudo que é canto, de tudo que é jeito, um pai gravando, não um cineasta gravando, que ele vai virar um filme, e eu espero que eu dure bastante para conseguir fazer. E todos os processos criativos a que eu tenho me submetido na questão do conteúdo tem sido assim. O filme do Tangos foi assim, eu não sabia o que eu ia fazer com aquilo. Eu não sabia nem se ia dar certo, porque eu tinha uma câmera para fazer 5, 6 ângulos diferentes, eu tive que montar aquilo, deu certo, incrivelmente. E o filme da enchente é a mesma coisa. Começou a enchente, eu estava em casa, eu tinha meus equipamentos, meus drones, a maneira de chegar nos lugares alagados lá com uma caminhonete alta e tal, e eu estou inquieto, eu estou vivendo um momento histórico e eu quero ser o Leopoldes, não sei se vocês já ouviram falar, no Leopoldes, da Leopoldes Som, que fez a enchente de 41. Eu quero imitar o Leopoldes lá, eu quero que daqui a 50 anos alguém olhe o meu material e diga, esse cara foi lá e se meteu e gravou, e está aqui. Agora nós estamos com água mais acima ainda, mas está vendo lá atrás? Tem um cara... Então é assim mesmo, né? A gente vai e faz para preencher aquele vazio que a gente tem naquela hora, e aí a gente, de certa forma, se acalma, grava, no meu caso, né, filma, voa, faz o que tem que fazer, e aquilo fica ali quietinho e daqui a pouco vira alguma coisa, né? Vira alguma coisa para entendimento das outras pessoas. Ana? Eu só quero agradecer, agradecer o convite, foi muito bom estar aqui, e dizer que esse momento na minha vida ficou como um segundo de eternidade. Vou guardar, vai ser muito legal. Obrigada. Agradeço a presença de todos, a vocês, apresentadores, a Luísa e a Ana Rita, foi muito legal. Aos meus colegas da C, o Pedro, o Rafael e a Cristina. E essa noite foi muito boa e marcante. Acho que também, para mim, foi um segundo de eternidade, acho que também posso dizer assim. Muito obrigado.